Salve! Hoje eu vim te perguntar por que você está se sabotando? Por que você não compartilha aquilo que você sabe que você tem que compartilhar, aquele trabalho que você fez? Por que você tem vergonha de compartilhar esse projeto, de colocar ele na pista, sabe? Independente da área que ele seja. Bom, eu sou da área da música, trabalho com música. E nesse meio, a gente, pelo menos eu, né? Na verdade, a gente não, eu. No começo, eu tinha muita vergonha de compartilhar meus projetos, porque eu não achava que eles eram bons o suficientes. E, de fato, poderiam não ser bons o suficientes, assim, em questão de técnica, mix e master, enfim, todo esse universo da música. Mas era o melhor que eu podia estar fazendo naquele momento. E talvez o que você esteja fazendo agora seja o melhor que você pode fazer nesse momento. E por mais que você sinta, por mais que você saiba que poderia ser melhor, se você esperar, talvez você nunca compartilhe aquilo que você está fazendo. Por insegurança. Por insegurança. A gente quer que seja perfeito, né? Você quer que seja perfeito, você pensa que pode trabalhar um pouco mais, que não, você precisa investir mais, colocar mais tempo, colocar mais coisa, enfim. E talvez seja isso, talvez. Mas já pensou que pra agora o que você fez já é suficiente? Talvez esse já seja o suficiente e que você pode se aprimorar com o tempo, desenvolver um projeto mais elaborado conforme você vai desenvolvendo o seu conhecimento. É um pouco, como eu posso dizer, talvez um pouco contrário às ideias, né? Eu vou trabalhar num projeto para desenvolver melhor, mas agora eu tenho que postar o que eu tô fazendo? Como assim? É que talvez para construção de carreira, para construção da sua trajetória, você precisa compartilhar agora e construir essa base agora. E conforme você vai crescendo, automaticamente tudo que você deseja vai vir, sabe? Toda essa construção, toda essa complexidade do seu trabalho automaticamente vai vindo conforme você constrói essa escada, sabe? Então, eu comecei a produzir há pouco tempo, eu produzi música. E eu não sabia nada do programa, não sabia nada de nada. Nada desse universo da produção musical. Mas eu compartilhava nos stories uma coisa ou outra que eu fazia, que eu já achava legal, porque eu tava empolgada aprendendo. E aí um amigo meu, muito querido, disse assim, por que você não compartilha? Isso tá legal, por que você não compartilha? Aí eu falei, mas não tá bom o suficiente. E aí ele me fez enxergar como a minha autocrítica, a minha ideia de mim, tava sabotando eu compartilhar algo que talvez para as pessoas fosse legal. Então, quando alguém me pergunta por onde começar, eu falo, compartilhe o que você sabe, compartilhe o que você faz. Já coloca na pista, sabe, quando é relacionado à produção, mas é a mesma coisa para outras áreas. Então, por exemplo, eu já trabalhei bastante tempo na área acadêmica. E aí, uma coisa que me ajudava muito era compartilhar o que eu tava pensando, compartilhar minhas ideias com pessoas que tinham mais experiência, sabe? A gente sentava e conversava e debatia. Do mesmo modo, agora, quando eu compartilho minhas músicas e compartilho as minhas ideias, tem gente que vem e me dá opiniões construtivas do que eu posso melhorar. Isso me ajuda muito, me ajuda muito. Ao mesmo tempo, tem pessoas que criticam e falam que tá horrível, que é muito ruim, que eu não sei o que eu tô fazendo. E eu acho que esse tipo de comentário reflete muito mais a pessoa que tá comentando do que realmente o meu trabalho. Por quê? Se você pensar que a crítica, ela parte
do consciente de uma pessoa que tem ideais, então esses ideais são dela, essas ideias são dela, não de fato vai refletir a realidade. Porque eu acho que o real é quando alguém chega pra você e pontua coisas que podem ser melhoradas. Isso é palpável, sabe? Isso é realmente uma coisa que é construtivo. Então, vamos supor, alguém chega em mim e fala: ah, eu acho que aquela música que você fez tá muito estourada, você pode melhorar um pouco os kicks da sua música, os graves da sua música. E aí eu falo: ah, de fato, olha que legal essa dica, esse conselho. É palpável de eu fazer isso. Agora, se chega uma pessoa falando que tá tudo horrível, tá tudo muito ruim, o que é tudo? Tipo assim, nada do que eu aprendi, nada do que eu construí dá pra ser aproveitado, então, mesmo que seja um projeto que seja muito mal feito, mal feito não, mesmo que seja um projeto que esteja realmente sem um projeto desconexo, mesmo na desconexão a gente consegue aproveitar algumas coisas, então essa crítica de que tá tudo muito ruim, eu acho que ela não deve ser levada em consideração, particularmente falando. E a gente não pode dar ouvido a essas pessoas, porque isso reflete a forma como ela vê o mundo. Nada tá bom, é uma forma muito negativa. Já aquela pessoa que chega em você e te passa realmente uma visão de alguma coisa, isso a gente acata, isso a gente pode aproveitar, reciclar. Enfim, o ponto é, compartilhar vai ajudar a gente a crescer, independente da área que a gente esteja. Mas saber também identificar o que a gente pode aproveitar, a gente não precisa pegar tudo pra gente. E além disso, entender o que é a autocrítica, o que é essa autocrítica que impede você de compartilhar esse trabalho, esse projeto maravilhoso que você está fazendo, que é único, que é seu. Só você pode fazer isso da forma que você está fazendo. Você tirou do seu mundo das ideias e você está concretizando, então é seu. Uma parte sua dentro desse universo, sabe? Que você está concretizando. Por que a gente não confia nisso que a gente tá fazendo? Porque a gente também se compara, né? A gente tá numa era que a gente compara tudo que a gente faz. E aí, às vezes, a gente acaba se comparando com pessoas que já têm muito mais experiência ou que teve outras oportunidades. E, por exemplo, a gente às vezes se compara com nossos ídolos, né? Ah, eu quero ser igual fulano porque ele é incrível, maravilhoso. Mas a gente tá se comparando com a experiência que ele tem agora. Já parou pra pensar que se você visse o começo da carreira daquela pessoa que você tanto admira, você ia se julgar menos, você ia ver como aquela pessoa também foi iniciante, tal qual eu, você, agora, em determinada função. E ela foi evoluindo, porque ela não teve medo, sabe? Ela não se sabotou. Ela continuou, por mais que ela não gostasse de alguma coisa que ela fizesse, provavelmente ela foi lá, estudou e fez melhor. E estudar, eu não falo sentar, assistir um vídeo, estudar é comunicação também, é ter experiência, enfim. Então, se você pudesse, pensa nisso, se você pudesse ver o começo da carreira, da trajetória daquela pessoa que você admira, você ia se julgar tanto, sabe? E para de ter medo de compartilhar as coisas que você faz, os projetos, os trabalhos. É importante você construir esse caminho. É importante você construir a sua trajetória. E só vai ser construído se você não tiver medo de mostrar pro mundo, sabe? Como é que você chega e quer fazer, de novo no mundo artístico, né? E quer fazer a melhor performance. Como você quer ter, sei lá, você é fotógrafo e quer fazer edição de imagem. O workflow que a gente fala, né? Velocidade de trabalho ali, facilidade com a ferramenta, se você não pratica. Como que você quer ser reconhecido, construir uma fanbase,
ter pessoas com você se você não compartilha esse momento maravilhoso que é o começo da sua trajetória. É maravilhoso, a gente não pode descredibilizar porque a gente não tem número. A gente não pode descredibilizar porque a gente não tem tanta habilidade. É esse começo que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. E você ter vergonha disso, sabe? Não pode ter vergonha disso. Não fala que não pode, né? Porque a vergonha a gente acaba tendo. Vergonha a gente acaba tendo, sim. Mas não deixa isso te paralisar. Combinado? Bom, agora eu vou estudar produção musical. Tô aí nessa empreitada. Vou estudar especificamente Mix e Master. Hoje eu vou entender os conceitos de mono e estéreo, porque eu tenho uma ideia já de tocar da discotecagem, mas o conceito físico, enfim, computacional e do áudio, enfim, ainda não tenho tanta convicção. E deixa eu ver o que mais. Por hoje é isso. Talvez até grave um vídeo sobre o que eu aprendi, dando umas dicas de produção do que eu já consegui captar. E basicamente é isso. Obrigada por ter vindo até aqui. E se cuida. Compartilha aí comigo seus trabalhos, seus projetos, principalmente se você for artista. E se você não for artista e eu não entender da sua área, eu desejo muita, mas muita sorte na sua trajetória e no seu processo de ter mais autoconfiança também. Fechou? Um beijo.